Pega a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero que você abra o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o irmão Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Esse texto, eu já li ele milhares de vezes e já preguei ele outras milhares de vezes. Mas Deus me deu uma visão externa sobre o que esses homens viveram e que se conecta exatamente com esse checklist de coisas que nós devemos fazer enquanto há tempo. Afinal de contas, se passar o tempo, fazer não adiantará mais. Algumas coisas na vida só fazem sentido na hora certa. Fora de hora não há mais conexão. Dizer que ama alguém que foi embora e que faleceu é lindo, mas não tem mais nenhum resultado. Não acalenta o coração de quem ouve, porque aquele que deveria ouvir não ouve mais. Pedir perdão para quem já foi embora é a mesma coisa, não acalenta mais o coração, não alivia o outro, talvez alivie você, mas a reciprocidade do ato de perdoar já não é mais possível. Na nossa vida, algumas coisas elas têm que ter timing, elas precisam acontecer na hora certa, porque se passar o tempo, não tem mais sentido. Eu me lembro da minha avó, a mãe da minha mãe, ela ainda é viva, mas ela tem uma característica interessante. Ela tem um processamento um pouco devagar para treta. Então alguém briga com ela e ela não consegue responder na hora. Então quando ela vai embora e a treta já acabou, ela volta para casa dizendo: eu deveria ter falado isso. Eu deveria, se eu pudesse voltar, mas não adianta mais. E eu me lembro dessa cena quando eu tinha 14 anos de idade. Uma mulher pegou e colocou o carro em cima dela e deu uma buzinada. E ela levou um susto muito grande. E aí eu me lembro da gente dentro do ônibus, voltando para casa, ela dizendo: eu devia ter falado para ela, tá com pressa, passa por cima, não adianta mais. Coisa de vó. Ou seja, tem coisas na nossa vida que se você faz na hora, faz sentido, depois não faz mais. Então eu quero falar uma coisa para você. Tem tempestade que Deus nos coloca, que só tem sentido tomar reações poderosas enquanto a tempestade está acontecendo, porque depois que ela passar, não adianta mais. 3 irmãos deram glória a Deus. Eu vou melhorar a expressão da palavra. A tempestade que Deus nos coloca, ela tem início, meio e ela acaba. Então a nossa palavra para hoje é: o que eu preciso fazer antes que a tempestade acabe, para que depois que ela acabar, eu não fique dizendo: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter vivido isso, eu deveria ter me movido dessa maneira. Mas para que você tenha coração cheio do Espírito Santo, dizendo: valeu a pena cada sentido, valeu a pena cada momento, valeu a pena cada tempestade, valeu a pena, porque hoje eu entendo todas as coisas. Olha, eu estou com vontade de começar rápido, vamos embora. Evangelho de Jesus, estou animado. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Muito obrigado, irmão. Só o irmão, o povo de Orlando acostumou com a Disney mesmo, hein? Ele andou sobre as águas. Só para você não fingir costume, vamos de novo. E ele veio andando sobre o mar. Que medo, irmão. Nossa, vocês estão acostumados? No Apócrifo sempre tem alguém andando em cima da água. Não, peraí, irmão. Ele veio andando por sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles não fizeram igual Orlando. Eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Aleluia. E Pedro respondeu e disse:
Se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aleluia. A tempestade, ela acontece por várias formas ou maneiras. Existem tempestades que acontecem porque nós tomamos decisões erradas. Existem tempestades que nós fomos precipitados, nos metemos em problemas e agora estamos colocando na conta de Deus aquilo que as nossas péssimas decisões nos levaram. Eu abro a minha rede social e no meu direct tem muita gente pedindo Pix por contas que fizeram, não deram conta de pagar e agora Deus está obrigado a resolver. Na verdade, nós somos assim. Começamos decidindo errado e quando as colheitas começam, a gente diz: Deus, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda, porque eu não dou conta. Então existem tempestades que nós mesmos provocamos. E provocamos porque nos movemos de maneira precipitada. Não ouvimos o Senhor, fizemos fora da vontade dEle, não respeitamos os tempos, as estações. E mesmo não havendo paz no nosso coração, nós nos movemos em direção a algo que não era Deus que havia nos chamado para aquele lugar. Fomos movidos pelo olhar da cobiça, fomos movidos pelos sentimentos errados. Sabe, na maioria das vezes, as tempestades que nós entramos é porque nós não olhamos a previsão do tempo. Se tivéssemos olhado a previsão do tempo, saberíamos que aquilo ali tinha tudo para dar errado. Ou mesmo olhando a tempestade, lá na frente, a nuvem negra, dizemos: na minha vez não vai chover. Fala para quem está perto de você: a previsão do tempo ainda funciona. Tem coisa que é só lógica. Nossa, tem uma pirâmide dando tanto certo. Uau, todo mundo ganha. Na minha vez não vai quebrar. Vai. É sempre a nossa vez que quebra. Tem algo que dá certo para todo mundo. E aí você diz: então eu vou entrar na sua vez. Bem na minha vez. Você entende? As tempestades, elas são na maioria das vezes frutos das nossas decisões. Mas também tem as do tempo e o acaso. O céu estava lindo, não havia nada acontecendo, mas bem no dia que você foi, deu errado. E Provérbios vai dizer isso: olhei para a terra e vi que nem sempre o mais veloz vence, que nem sempre o mais sábio fica rico. Ou seja, às vezes é só o tempo e o acaso. Mas existem tempestades que Deus pega você pela mãozinha, fala: vem cá, bebê, eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Aí você diz: sério, agora mesmo? Agora? Mas eu não estou com vontade, mas eu quero. Vem, filho, vem. Só que para te colocar nesse lugar, ele te fala algo sobre o futuro. É sempre assim. Ele diz: olha, no futuro eu vou fazer isso. Aí o seu olho fala: uau, brilha. Aí Deus diz: mas antes, ele pega na sua mãozinha e diz: vem cá, bebê, entra no teu barquinho. Nesse barquinho aqui, ó, é esse. Aí você vai lá pro outro lado. Aí você vai junto. Jesus: não, eu vou orar. Não, sabe qual que é a parada interessante desse texto? É porque quem está vivendo isso já viveu uma tempestade com Jesus no barco. Já tinham visto um dia, as ondas açoitaram, só que Jesus estava dormindo na ponta do barco. E eles foram dizer: ai, acorda. Jesus: eita, o que vocês querem? O mar está te vendo, acalma-te, mar. Homem de pequena fé. Agora Jesus está dizendo: ó, beijo. Vai. Mas Senhor, vai para o outro lado. Vocês vão chegar no outro lado. Muito obrigado. Uma irmã deu aleluia, já entendeu que tem uma promessa na ordem. Ele diz: vocês vão e vocês vão chegar no outro lado. Na ordem do início ao decreto do fim. Não, 3 amém. Vou melhorar então. O mesmo que diz entre, diz: vocês vão sair do outro lado. O problema é o que vai acontecer daqui até lá. Quer ver um negócio? A primeira coisa
que nós precisamos fazer enquanto há tempo, ou seja, enquanto a tempestade não acaba, porque para começar a tempestade não foi nem a gente que escolheu. Ninguém acorda aqui em Orlando, morando aqui. Ah, Senhor, que vontade de passar por um processo, de ver uma tempestade na minha vida. Senhor, minha vida está tão boa, que a coisa mais difícil que eu tenho é a I4 que trava, e mais nada. Senhor, eu queria tanto que eu tivesse um BO gigante para resolver, um problema para me forjar, uma tempestade para medir a minha fé, um momento para me levar ainda mais perto da tua presença. Não, todo mundo diz: Jesus, eu só quero que melhora. Tem que melhorar, tem que ficar mais top. Aí Deus olha para mim, para você e diz: não, mas eu vou fazer. Mas para fazer eu preciso moldar você para esse lugar. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto é tempo é colocar as pessoas certas dentro da embarcação. Sabe o que eu acho maravilhoso? É porque Jesus é maravilhoso. Jesus já deu o rolê pronto pra galera. Diz: ó, é vocês, entram no barco. Mas pra gente, ele só dá o barco. Pra gente, ele só diz: ó, é pra o outro lado. E é a gente que leva a turma junto. É a gente que leva a nossa galera junto. A nossa trip é a gente que faz, é o nosso grupo. É a nossa galera. O problema é que se você leva a galera errada pro meio da tempestade, você vai ter duas tempestades para resolver. A de fora do barco e a de dentro do barco. Não é porque você vai morrer porque levou a pessoa errada. Não, é que talvez você vai perder tanto tempo acalmando o doidinho que você levou, que você não vai viver nada do que Deus tem para você no meio do mar, no meio da tempestade. Você está entendendo? Vou te falar uma coisa, lindo: ter sabedoria para escolher as pessoas que caminham com a gente é tão importante quanto ter Jesus no meio da nossa conversa. Por quê? Porque veja, se você anda, ou se você leva por meio da tempestade pessoas erradas, você leva peso com você. Quando Jonas está dentro do barco, fora da direção de Deus, o que tem que acontecer? Tem que lançar para fora, para que a tempestade acalme. Nesse caso, você não vai jogar ninguém para fora do barco não, calma. Mas você vai ter que remar mais vezes. Você vai ter que cansar mais. A vida do cansado é uma vida difícil. Porque a gente meio que adere à realidade que nos envolve. Quer ver uma coisa? Eu acho interessante imaginar o deslocamento dentro do barco. É andar com gente para baixo, gente que não conecta com o propósito, gente que não está na mesma vibe que você. É difícil. Porque você começa já na partida com alguém dizendo: não deveria estar vindo para cá. Nós devia ficar lá com ele. Não acho que é uma boa ideia a gente estar fazendo isso. E aí o capitão do barco, que é quem foi enviado por propósito para aquele processo, está dizendo: mas foi ele que mandou. Mas daí tem gente que volta dizendo: mas não tem como. Não sei, eu acho que é coisa da sua cabeça. Não, acredito que não é para você esse negócio. Mas eu tenho que ir. E aí alguém à sua volta diz: não, viaja não. Para onde você está, já está bom onde você chegou. Continua aqui, não precisa ir para outro lado. Basta pensar que daqui a 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, o Pedro ia estar dizendo: ei, se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Alguém ia dizer: não viaja. Não, Pedro, segura a onda, não tem nada a ver esse negócio não. Para com isso, Pedrão. Não faz isso, não faz. Vai morrer. Olha aí, ó. Falei que era caminho curto, olha aí, ó. Vai morrer, coitado. Pessoas erradas. Pessoas erradas, quando você está no meio do processo, ele coloca a culpa em você. Pessoas erradas, no meio do processo, eles não veem Deus no processo. Pessoas erradas, no meio do processo, colocam na sua conta aquilo que Deus te colocou para viver algo sobrenatural. Então você muda o óculos que lê o contexto. Já imaginou que se nós colocamos as pessoas erradas na nossa embarcação, o dia que a gente precisa de socorro, a gente vai ter um balde de água fria?
Já parou para pensar que no dia que você precisar de uma palavra de ânimo, você vai ter alguém olhando de nariz torto para você, dizendo: eu te avisei, não era para ter vindo para cá. Não, lindo, você não precisava disso. Você precisava de alguém cheio do Espírito Santo para dizer: vamos remar, vamos para cima, vamos embora, nós vamos chegar. Eu não sei quem está perto de você, mas se for alguém que você pode levar para o meio do mar, na tempestade, olha para ele e diz assim: ó, no dia que eu precisar de apoio, me apoia. No dia que eu precisar de um puxão de orelha, pode puxar, mas não desrespeita o processo que Deus me colocou. Eu fico viajando às vezes. Imagina que o Pedro, para mim, é um dos discípulos mais sinistros. Primeiro porque Pedro, ele é muito destemido, ele é bocudo, ele tem umas características que se parecem um pouco. Eu gosto de umas confusão. Vocês não sabem a metade. Eu queria ter um dia off na internet. Queria que Deus me desse, só para poder falar o que eu penso. Fazer react seria maravilhoso, mas aí perderia todo o meu propósito e fracassaria no meu processo, porque não foi para isso que Deus me chamou. Mas é interessante imaginar Pedro tendo uma memória da última tempestade, aonde Jesus acalmou, agora tendo que remar no mar sozinho, e quando de repente as ondas começam a açoitar. E quando as ondas começam a açoitar, antes do barco ser provado, quem está dentro do barco é testado. Então aquele ânimos, né, aquela coragem de quem saiu, não é mais a mesma de quem está à noite, no meio do mar. Por isso é importante estarmos alinhados com pessoas que amam a Jesus do jeito que a gente ama, que obedecem a Ele como a gente obedece, que se movem baseado numa palavra, que não enxergam o destino. Porque no dia da tempestade, no dia difícil, no dia da angústia, a palavra já diz que nasce um irmão. É tão poderoso que quando a gente olha para esses discípulos, talvez foi nesse dia, entre outros, que a amizade deles ficou mais forte, que o amor um pelo outro aumentou, porque está todo mundo com medo. Mas quando está todo mundo com medo junto, por não há dissonia de sentimentos, todos agem igual. E a atitude deles não é ninguém pula do barco, é todo mundo permanece remando. Permanece remando, até acontecer o milagre, permanece remando. Até Deus aparecer no meio da tempestade, permanece remando. Até chegar do outro lado, permanece remando. Essa é a parada, quando a gente anda com pessoas alinhadas no propósito, no momento mais difícil da vida, não tem ninguém à nossa volta dizendo: para, desiste, abandona, não vai dar certo. Pelo contrário, quem a gente trouxe para dentro da nossa embarcação, está com o coração junto com o nosso, dizendo: vai em frente, nós não vamos perder. Ele falou que a gente ia chegar no outro lado, a gente vai chegar. Permanece remando, rema para cá, rema para lá, não para, continua, não desiste, não desanima, não vai para o plano B. E essa é a vantagem de Pedro. A primeira vantagem de Pedro é porque a galera certa estava com ele dentro do barco. Não tem história de baixa nessa história, não tem ninguém que morreu aqui, não tem final triste aqui. Não sei se você percebe, mas não tem nenhum momento onde um discípulo, desanima, desmotiva o outro. Há uma coisa interessante na nossa vida, que a gente precisa aprender logo. É a estranheza do nosso tempo. Tristeza demais comove, felicidade demais ofende. Vou melhorar. Se você observar, quando acontece uma grande tragédia na vida de alguém, mesmo que você não goste dela, você se comove com ela, você chora com ela. Agora, mesmo uma pessoa que você talvez ame, se Deus prospera ela demais, ou se ela é feliz demais, isso acaba ofendendo em algum momento. É a estranheza da nossa geração. Nós não conseguimos nos alegrar na medida do que o outro alegra, se for maior do que a nossa alegria.
se estiver dentro da nossa caixa, se estiver dentro da nossa realidade, não vai nos ofender. Mas se passar uma vírgula, alguém já começa a olhar assim, se eu tivesse o que ela tem, eu também ia ser assim. Se eu andasse com o que ela anda, eu também ia ser assim. Mas também... Sabe, o Pedro andar sobre as águas, se ele está com a galera errada, ele ia causar uma guerra de fila dentro do barco, dizendo, eu sou o próximo. Irmão, o discípulo a quem Jesus amava estava dentro do barco. Qual é o nome dele? João. João olhou Pedro, já estava aqui dentro do barco, aqui ó. Ele também ele pode. Jesus, eu também quero. Calma, lindo. Quem está alinhado com aquilo que Deus tem, entende que há coisas que Deus deu para um e coisas que Deus dá para outro. Não é a mesma realidade. É a maturidade de entender que alguém vai à frente, às vezes alguém fica.